Prontinho. Então, só me apresentar aqui para ficar registrado na gravação, tá, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, inspetor escolar aqui da região de Betim. Nós vamos iniciar agora, né, um encontro técnico referente às resoluções 488 do Conselho Estadual de Educação e 486 também do Conselho Estadual de Educação. Essas resoluções, elas pegam diretamente tanto as escolas públicas como as escolas privadas, né? Então, assim, todo mundo tem que seguir essas resoluções, né, expedidas pelo Conselho Estadual, que são as atualizações das antigas resoluções, né, tanto de autorização para lecionar, como dos atos autorizativos, né, do funcionamento das escolas. Ok? Então, o objetivo é o estudo, né, das resoluções. Nós vamos começar pela 488, depois a gente faz um intervalinho, ok? E a 486 posteriormente. E a gente vai primeiro explanar aqui a apresentação e depois a gente abre para as dúvidas. Então, vai anotando as dúvidas aí no decorrer da apresentação, que depois a gente vai ter um momento para a gente abrir. A gente vai primeiro falar sobre a 488, aí a gente abre para dúvidas, pronto, depois a gente parte para a 486, faz a mesma dinâmica e depois abre para as dúvidas, ok? As dúvidas que a gente não conseguir sanar nesse momento, que são, às vezes, dúvidas pontuais, dúvidas particulares, vamos dizer assim, a gente vai anotar essa dúvida para dirimir na Secretaria de Estado de Educação e depois a gente retorna para vocês, né, por e-mail, né, ou por outra reunião, para colocar para vocês o retorno, ok? A gente também não tem todas as respostas para as dúvidas, não. Então, a organização, como eu falei, já será apresentada no resumo das resoluções, de todo o conteúdo, de cada tópico, né, os assuntos mais importantes, né, que serão tratados. Permanecendo as dúvidas, como eu falei, vocês anotam, encaminha para o seu respectivo inspetor, que a gente vai responder oportunamente. Vamos iniciar, então, resolução 488. Ela foi publicada em 27/1/2022. Na verdade, ela é de 27 de janeiro de 2022, mas ela é publicada com alguns dias de diferença, mas ela é dessa data. Ela dispõe sobre a habilitação e autorização para lecionar e dirigir e a concessão de registro para secretariar instituições educacionais públicas, privadas e comunitárias de educação básica, né, do sistema, integra o sistema estadual. Então, a gente pode perceber que houve uma alteração já das nomenclaturas. Então, a gente vai começar a falar aqui alguns conceitos. Bom dia. Vocês estavam acostumados com o CAT, certo? Que é o Certificado de Avaliação de Títulos. Mudou. Não tem esse, a gente não trata mais com o CAT. Mudou a nomenclatura. A nomenclatura correta agora é, para professor, é autorização temporária para lecionar, ATL. Para o diretor, autorização temporária para dirigir, ATD. E para o secretário agora é o RS, que é o Registro para Secretariar. Então, essas são as novas nomenclaturas de autorização. Então, eu sei que a gente vai continuar ainda falando um pouquinho de CAT, né, que é até tirar essa cultura, mas as novas nomenclaturas agora são essas. Então, a gente tem que saber diferenciar do que se trata. Então, ATL, autorização temporária para lecionar, para professor, ATD, para o diretor, e o RS, o registro secretarial. A gente vai colocando para vocês as novidades aí, né, no decorrer da apresentação. A resolução 488, ela veio assim, ela ajuda demais as escolas particulares em que lá fala quais são os profissionais habilitados. Profissionais habilitados são aqueles que não precisam de autorização. Então, eu, como escola particular, vou contratar um professor para minha escola. Estou na dúvida de se ele é habilitado para aquela disciplina ou para aquele componente curricular, aonde que eu vou consultar? 488, resolução. Lá fala todas as habilitações do professor. Quem são habilitados? Porque tem várias habilitações. Licenciatura plena, licenciatura curta, registro definitivo, tem graduado em bacharelado com complementação pedagógica. E qual complementação pedagógica? O que tem que vir escrito na complementação pedagógica para habilitar aquele professor? Então, a resolução, consulte a resolução sempre para vocês saberem qual professor é habilitado ou não, se vocês têm dúvida. Então, isso ajuda demais vocês, para os anos iniciais também. Lembrando, continua a mesma forma, não tem autorização para lecionar para anos iniciais. Para anos iniciais, o professor deverá
obrigatoriamente, tem que ser habilitado. Pedagogia, normal superior, ou o antigo magistério ainda, que é válido ainda, dos anos iniciais do ensino fundamental. Tomem cuidado, tem magistério agora que é para educação infantil. É escrito lá, é bem nítido. Para educação infantil, ele é habilitado apenas para educação infantil. Ele não é habilitado para os anos iniciais. Os anos iniciais nem tem mais magistério dos anos iniciais, é aqueles diplomas antigos. Ok? Então tomem cuidado, mas eles são habilitados ainda. Ok? É só para vocês tomarem esse cuidado dessa diferenciação. Então, assim, aí eu já coloquei até algum que vem na resolução, licenciatura em pedagogia, com habilitação na docência da educação infantil, os anos iniciais, licenciatura em pedagogia de curta duração com habilitação docência, isso vem escrito no diploma, no verso de diploma, tá? Curso normal em nível médio, que é o magistério dos anos iniciais, o antigo magistério. E o parágrafo primeiro fala: os profissionais concluídos do curso normal de nível médio, professor de educação infantil, atuarão somente na referida etapa, conforme a legislação específica. Foi aquilo que eu já antecipei para vocês. Educação infantil é apenas para educação infantil. Então, tomem cuidado com essa questão. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente pega isso nas escolas quando a gente vai inspecionar. E é chato, a gente tem que falar: ó, se o professor tem regular, você tem que dispensar e contratar outro. Né? Então, assim, evitem esse tipo de constrangimento antes, né, para não ter nenhum tipo de problema, ok? Porque senão os atos não têm validade. Aí é complicado. Aí a gente vai para outra esfera, que na resolução também trata, né, e a gente, né, vai colocar isso mais para frente. Então, isso para os anos iniciais. Beleza. Agora, habilitação para os anos finais. Artigo 8º. Né? Não precisam de ATL, como eu falei. Quem tem essas habilitações aqui, de acordo com o artigo 8º, não precisa de autorização, porque ele é habilitado. O diploma dele é habilitação. Ok? Aí a gente vai entrar depois, né, quais são os casos de solicitar o ATL, que é a autorização temporária para lecionar. Então, para os anos finais de ensino médio, licenciatura plena ou curta, com habilitação específica no componente curricular pretendido, licenciatura em português, licenciatura em matemática, licenciatura em história, e assim sucessivamente. E bacharelado acrescido de curso de formação pedagógica. Isso vem no diploma, tá? Quando a pessoa faz esse curso, isso vem, né, quando o professor ele pede para bater a apostila no diploma, no verso vem lá, né, formação pedagógica com título de licenciado a matemática, título de licenciado a física, licenciado a português. Isso vem escrito lá no diploma. Ou então ele vai te dar um separado, né, porque ainda não fez a apostila no diploma ainda, ou a faculdade não fez. Aí ele vai te dar também um documento avulso, né, com essa licenciatura. Ele tem que apresentar os dois, nesse caso. Quando não tem apostila no diploma, ele tem que apresentar os dois, que é o diploma dele de bacharelado, que é o que deu para ele o direito do acréscimo pedagógico, junto com o certificado do acréscimo pedagógico. Então tem que ter os dois na pasta. Não basta só o de acréscimo pedagógico, não, tá? Tem que ter os dois. Por quê? Porque a gente precisa analisar, né, a documentação, se está tudo ok, se é aquilo mesmo, se não tem nenhum tipo de supostamente, né, incorreto, né, a gente tem que verificar essas situações também. Então, para vocês terem a segurança, vocês pegam os dois, ok? Artigo 9. Aí eu coloquei alguns separadinhos aí, por quê? Porque educação física, ensino religioso e arte, eles são bem específicos, né, as habilitações. Então, eu coloquei separadinho aí, não vamos ler, né, as habilitações, até coloquei vídeo artigo, justamente para vocês terem noção do que? Da onde encontrar a informação e quem são os habilitados que não precisam da autorização. Então, está lá no artigo. Não. Fiquei na dúvida, vou lá no artigo e olho tudo. Ah, esse professor enquadra nesse tópico aqui, nesse item aqui do artigo, então ele é habilitado. Então, ok, posso contratar. Esse aqui não está. Então, ele não é habilitado. Então, ou eu vou ter que pedir uma autorização para ele para lecionar, que nós vamos chegar lá ainda, né? Ou então não vou poder contratar aquele servidor, aquele professor, ok? Então, a educação física tem lá os itens lá, né, específicos já da habilitação. Ensino religioso também está lá nos artigos lá, quem são, licenciatura em ciência da religião, entre outros lá, né, educação religiosa, né? E o artigo 11 fala
os habilitados da educação profissional. Tem escola técnica aqui? Alguma escola técnica aqui? Beleza. Esse artigo 11 aí, para vocês, é fundamental, né? Das habilitações para o curso técnico. E teve uma novidade agora na resolução, que é o notório saber. O notório saber é direcionado apenas para os cursos técnicos. Educação básica, sem ser curso técnico, não tem notório saber. Não só volta lá. O notório saber, ele é justamente para escola técnica e a escola, se for utilizar esse recurso do notório saber, isso tem que estar previsto no PPP e no regimento, né? Os artigos que falam sobre o notório saber, 26 a 36. Lá expõe tudo como é que tem que ser feito o notório saber, a comissão que tem que ser montada, a análise que tem que ser feita, né, para aprovação. Lembrando que depois disso tem que mandar para a superintendência endossar, né, o notório saber, né, a contratação. Mas vocês têm esse recurso agora, né, do curso técnico do notório saber. A pessoa ela tem a formação mínima lá e tal, mas ela tem assim, muita experiência na área. Vocês podem utilizar o notório saber, né, para ela passar por toda essa análise, né, do notório saber e encaminhar para lá para a gente dar o veredito, né, final, ok? Artigo 12. São habilitados para administrar aulas do componente curricular arte. Arte eu coloquei aqui justamente porque gera muita dúvida no componente arte. Exatamente por quê? Porque às vezes as escolas entram em contato com a gente, Leonardo, eu estou aqui com um professor que ele é licenciado em música. Ele está falando comigo que ele pode ser professor de arte, ele é habilitado para arte. Ele é habilitado para arte? Sim. Está lá, ó. Está na resolução. Né? Na verdade, anteriormente ele já era habilitado, já tinha resolução disso. Mas assim, era muito vago, né, a informação chegar para as escolas. Então, esses são os habilitados em arte, né? Então, quem é licenciado em música é habilitado em arte, artes visuais, artes plásticas, dança. Quem é habilitado em música é licenciatura, tá? Não esqueçam disso. É licenciatura em música, licenciatura em dança, licenciatura em teatro e artes cênicas. Tem que ter licenciatura. Se for bacharelado acrescido da formação pedagógica, ok, também é licenciado. Ele tem a formação pedagógica. Se for só bacharelado, ele não é licenciado. Aí ele vai precisar de um ATL, uma autorização temporária para lecionar. Tá ok? Então, são todas essas habilitações aqui. Ó. Aí tem o parágrafo único. Os profissionais detentores de diploma de curso de licenciatura curta em educação artística são habilitados a administrar o componente curricular arte no ensino fundamental. Então, se tiver alguém com licenciatura curta, né, isso vem no diploma escrito, ele só é habilitado para a arte em ensino fundamental. Então, quer dizer, somente até o 9º ano. Ensino fundamental. Ele não pode ministrar aula no ensino médio. Ok? Aí a gente já vai entrar agora nas autorizações do registro. Então, eu coloquei ali o artigo 16, porque é o seguinte, na ausência de profissional habilitado, excepcionalmente, poderá ser concedida a autorização temporária para lecionar em componentes curriculares dos anos finais do ensino fundamental, porque nos anos iniciais não existe essa autorização, né? E do ensino médio. E modalidades da educação básica. Quais são essas modalidades? Curso técnico, né, de nível médio, escola indígena, escola quilombola, EJA, né, essas são as outras, educação especial, essas são as outras modalidades, ok? Para os profissionais detentores de diploma de formação de nível superior, não habilitado para o componente curricular pretendido, que desejam atuar na docência de educação básica. Aí eu vou dar uma lidinha aqui, justamente porque isso aqui é muito importante. As autorizações serão temporárias nas instituições, tendo em vista que cessarão em caso de chegada do servidor efetivo ou habilitado, no caso das escolas particulares, para ministrar o referido componente curricular. O que acontece agora? Eu vou até antecipar para vocês. Acabou aquela questão da validade da autorização, do antigo CAT. Ele tinha validade de quê? De 1 ano para o professor, não era? Não tem mais validade agora. Ele vai ser válido enquanto o servidor estiver vinculado à instituição. Então, a validade agora ela é indeterminada. Ele saiu da escola, ele perde a validade. Ele vai ter que tirar para outra escola se ele for contratado. Lembrando,
Isso é excepcionalidade. Vocês têm que comprovar, inclusive, que vocês não conseguiram contratar professores habilitados. Como é que vocês comprovam isso? Né, declaração de vocês e divulgação em jornais, em RHs, né, parcerias, né, com recursos humanos, essas questões todas, ok? Então, sim, a autorização, ela é excepcional. Então, vocês têm que também verificar essa situação. Ô, Léo, e na chegada também do professor Betinho? Mas aí a escola estadual, não vou nem comentar com eles, não. Tá ok, gente? Então, vocês ficam atentos a essa questão. A autorização, ela é excepcional. Os técnicos, fica um pouco mais complicado de conseguir habilitados. Então, os técnicos, geralmente, a gente sabe que tem mais autorizações para lecionar. Mas na educação básica, a gente sabe que possui, né, várias pessoas já habilitadas já. Então, as autorizações serão pelas instituições. Os profissionais descritos no CAPT poderão ser autorizados. Aí que vem, né, as novidades. No ato de sua admissão na instituição, mediante análise do gestor e dos especialistas. O que isso quer dizer? Se o diretor e o especialista analisar lá o diploma do candidato e verificar, de acordo com a resolução, e verificar que ele pode ser autorizado, que ele tem competência para ser autorizado, a instituição ela pode contratá-lo e autorizá-lo a lecionar, sem a necessidade de solicitar um ATL lá na superintendência. Eu acho isso muito perigoso, muito receoso. Por quê? Porque a escola ela tem que ter um know-how tremendo de análise de currículo para ela endossar isso, né? Falar, não, você tem essa competência. E o item 2, que é mediante a expedição de autorização temporária para lecionar, emitida pela Secretaria de Estado de Educação via Superintendência Regional de Ensino. Eu até coloquei ali a setinha ali, ó, piscando, e coloquei uma observação. Indicamos utilizar o item 2, sempre. Agora, a resolução, ela deu esse amparo para vocês. A gente tem que ser honesto e colocar para vocês o que a resolução pede. Vocês têm essa competência também, tá dando essa competência para vocês analisarem. E eu oriento vocês a sempre utilizar o item 2. Até mesmo por segurança. Porque depois a inspeção vai lá na escola e analisa que aquele professor ele não enquadrou nas questões da autorização, aí é um complicador, né, para a escola, né, em geral, ok? Então a gente sempre, na dúvida, gente, usa o item 2, ok? Se não conseguir um professor habilitado. Isso que eu estou falando, a TL é para as exceções, ok? Se não conseguir contratar. Autorização temporária para lecionar, validade, como eu falei, ela é indeterminada, será expedida para a instituição em nome da instituição, né, e sua validade vai ser indeterminada, como eu coloquei. Na falta de profissional habilitado, estão autorizados profissionais graduados com as formações descritas a seguir, dispensada de ATL. Então, assim, profissional que vocês podem, não encontrou habilitado, conforme os artigos lá de cada modalidade. Vocês vão lá contratar, estão analisando lá de um professor, de um candidato, né? Então, assim, quem que pode ministrar essas aulas sem a necessidade de solicitar um ATL? Licenciatura com habilitação na mesma área do componente curricular pretendido. Então, quer dizer, está facilitando para vocês aí essa questão. Um professor que é da mesma área de conhecimento, por exemplo, vamos colocar lá a área de conhecimento ciências da natureza. Quais são as áreas de ciências da natureza? Ciências, biologia, física e química. É isso, não é? Beleza. Então, quem é habilitado em química pode lecionar ciências sem a necessidade de uma ATL? Pode. A resolução está dando para vocês a prerrogativa, né? Quem é habilitado em biologia vai poder dar física? Vai, de acordo com na mesma área de conhecimento, com exceção de uma área. Eu até coloquei aqui. Um exemplo ali, ó. Linguagens. Vocês viram que na linguagem, hoje na linguagem, quais são as disciplinas da área de linguagens? Português, educação física, arte e a língua inglesa agora, que saiu lá do parte diversificada e foi para a base comum.
Não são essas da área de linguagens? Então, vocês viram que educação física e arte e ensino religioso são bem específicas? Tem lá, inclusive para elas separadinho lá as habilitações, justamente por causa disso. Então, educação física pode ministrar português, apesar de ser da mesma área de conhecimento? Não. Para fazer isso, precisa da TL. Ok? Porque elas são disciplinas bem específicas. Então, a exemplo lá, ó, eu até coloquei, linguagens, exceção de educação física e arte, né? Quem é habilitado em língua inglesa, por exemplo, vai poder ministrar português, porque português, geralmente, a habilitação já é para os 2 mesmo. Okay? Matemática, a área de matemática é só matemática mesmo, não tem outra, então, assim, não tem outra área de conhecimento de matemática. Agora, ciências da natureza, ciências humanas, também, história, ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia. Então, quem é habilitado em uma dessas pode ministrar os outros conteúdos da mesma área sem a necessidade de solicitar um ATL. Ok? Então, isso facilitou. Isso é simples para a escola fazer. Isso é fácil. Isso não é complicado. Então, se eu sou licenciado em História, eu posso dar aula de Geografia sem a necessidade de solicitar um ATL. Lembrando que isso é excepcionalidade. Se eu não conseguir encontrar um professor de História, aí que eu posso aproveitar um professor de Geografia para ministrar História. Sem a necessidade de solicitar uma ATL na superintendência, nem nada. Ok? Só para deixar para vocês. Isso está claro? Ficou claro? Ficou? Anos finais. Anos iniciais não existe autorização. Anos iniciais é só habilitado. Então, anos iniciais a gente nem precisa entrar no mérito, isso é só para os anos finais e ensino médio. Beleza? Não, peraí, volta lá um pouquinho. Aí vem a novidade. Graduandos não poderão mais ter autorização temporária para lecionar, apenas graduados. Vocês lembram que na resolução anterior, quem estava ainda cursando o curso de licenciatura poderia ir lá e tirar um CAT? Não pode mais. Então, tem que ser formado, graduado, ou bacharel em alguma área, ele tem que ter curso superior em alguma área. Ele não pode mais ser graduando. Então, sim, por isso, até mesmo por isso que não tem mais validade. Porque tinha validade justamente porque o professor, quando ele estava graduando, né, ele poderia trancar a matrícula, poderia largar a faculdade. E como é que você dá uma autorização para ele sem validade se ele, no meio do curso, ele para? Não tem como. Por isso que agora não tem validade, mas também, por outro lado, quem está graduando não tem permissão mais para ter TL. Então, quem está formando ainda, vocês não precisam nem contratar mais, né? Ah, não, mas eu tenho na minha escola hoje um que está graduando e ele tem o CAT ainda e está na validade. Ok, ele continua. E ele foi expedido antes da resolução. Então, ele continua lá, o CAT dele até naquela validade. Mas acabou a validade dele, se ele não formou, acabou. Ele não vai poder mais ser autorizado, vocês vão ter que colocar outra pessoa no lugar dele. Não existe renovação. Como eu falei, hoje o CAT agora facilitou demais para a escola, porque enquanto o professor estiver com vínculo com a escola de vocês, se vocês precisarem de uma ATL, ela tem validade indeterminada. Então vocês não precisam mais ficar renovando. Vocês precisam expedir ela uma única vez. Pronto. O professor saiu da escola de vocês, acabou o vínculo com a escola de vocês, aquela validade, ela, como ela é da escola, ela não vai ter mais validade. E se ele for contratado para outra escola, a outra escola vai ter que proceder da mesma forma junto à superintendência, né? Solicitar uma autorização para ele, para aquela instituição. Tá ok? Ô, Leonardo, e se ele voltar? Ele saiu da minha escola. Ele deu essa validade, certo? E se ele voltar para essa escola, aí ele tem que fazer outra. Você vai solicitar novamente para ele retornar para sua escola. Porque assim que ele sai, perdeu o vínculo, perde a validade. Se ele retornou depois, você vai solicitar novamente até ele ficar na escola de vocês. Tá ok? Então, deixa eu só continuar, porque aí vocês anotem como nós combinamos, porque aí a gente vai tirando as dúvidas no finalzinho. Tá ok? Porque às vezes eu explico isso para vocês lá na frente. Tá ok? Então, de ATL tem essas novidades, né, essas questões. Agora a gente vai para o ATD, autorização temporária para dirigir, que é do diretor da escola. Lembrando o seguinte, né, validade também vai ser indeterminada, nos mesmos moldes também do professor. Então, quer dizer, não tem mais aquela validade de 2 anos, né, que tinha, né, autorização, graças a Deus, aquilo era um
problema que a gente tinha. Então, assim, e ele vai também ter validade para a escola. Aí tem umas novidadezinhas aqui que eu acho que tem escola que tem mais de uma unidade aí não vai gostar muito, não. Ele será expedido para a instituição em nome da instituição e a sua validade será indeterminada enquanto permanecer o vínculo com a instituição. Isso aí ficou claro, né, tanto do professor como para o diretor. O artigo 37 fala quem que é habilitado para ser diretor de escola. Esses não precisam de ATD, porque eles são habilitados para serem gestores. E quais são as formações? Está lá no artigo 37. Eu até coloquei exemplos aqui, ó, né, alguns exemplos que está lá no artigo lá. Quem são licenciados em pedagogia com ênfase em administração escolar, né, tem pedagogia com ênfase em administração escolar, então ele não precisa de ATD, não precisa gerar isso, só que ele tem que colocar o número do registro do diploma dele no carimbo, né? Quem também tem pós-graduações, aí tem as várias pós-graduações. Quem tem alguma licenciatura plena, claro, acrescido de pós-graduação em gestão educacional, está habilitado para ser diretor, não precisa de ATD. Quem é pós-graduado em supervisão e orientação, inspeção escolar, também. Então, quem tem habilitação para inspeção escolar, pós-graduação, inspeção escolar, não precisa de ATD, ele já é habilitado para ser diretor de escola, né? Aí eu coloquei vídeo íntegra no artigo. Então, lá no artigo fala lá quais são as habilitações para o diretor que não precisa de expedir ATD. Aí tem que tomar cuidado, porque no carimbo tem que colocar o número, nesses casos, do registro do diploma. Ok? Para os outros casos, né, o professor lá, o candidato à direção de escola, ele é licenciado em alguma área, mas não tem essas habilitações aqui, licenciado em português, por exemplo. Ele pode ser diretor de escola? Pode, só que ele vai precisar do ATD, ele vai precisar da autorização temporária para dirigir, sem validade, para aquela instituição apenas. Aí a novidade, que é a informação importante que nós colocamos, que é o parágrafo 2º, que é, para as instituições educacionais que possuam mais de uma unidade escolar, deverá ser autorizado um diretor responsável pela administração geral para cada unidade, que não poderá exercer de forma cumulativa a mesma função nas demais. O que isso quer dizer? Ele só vai poder ser diretor de apenas uma escola, uma unidade. Escolas que têm mais de uma unidade, por exemplo, Santo Agostinho, por exemplo, que tem mais de uma unidade, não pode ser o mesmo diretor para a unidade lá do outro município e outro para cá. Tem que ser diretores diferentes. Cada unidade é um diretor. Ok? Porque antigamente tinha... Unidade 2, são dois diretores, mesmo dentro do município. Se tiver unidade 1 e unidade 2, mesmo dentro do município, são escolas diferentes. É um diretor para um diretor para outro. Isso vai para o secretário também. Mesmo segmento. Unidades diferentes, diretores diferentes. Pode ser os meus professores para as duas? Pode. O professor pode trabalhar num e trabalhar na outra. Não tem problema. Agora, diretor e secretário é um para uma escola e é um para outra. Não, eles não podem fazer, não pode ter essa acumulação mais, né, que a resolução anterior permitiu. Ok? Então, se caso vocês estiverem nessa situação, vocês já podem pensar já em nomear um outro diretor para uma outra unidade. Né? Quem tem mais de uma unidade. Ok? E quem for ter mais uma unidade, ele está pretendendo abrir mais uma unidade, já sabe, né, como é que vai ser. Ok? Aí nós vamos para o registro de secretariado. O registro secretariado é um pouquinho diferente. Por quê? Ele é obrigatório, né, expedir o registro secretariado para todos os secretários, mesmo quem são os secretários habilitados. E ele também não tem validade, né, enquanto ele estiver vinculado naquela instituição. Então, acabou, vocês viram que bacana? Acabou a questão da validade. Enquanto eu estiver vinculado àquela instituição, eu não preciso ficar renovando mais nem a TL, nem a TD e nem o RS, que é o registro de secretariado. Mas o registro secretariado, pela questão da importância da escrituração escolar, ele é obrigatório a todos os secretários expedirem um registro de secretariado para cada instituição. E quem são os habilitados? Aí tem uma novidadezinha também aí na questão do secretário. Né? Como eu falei, será expedido para a instituição em nome da instituição, e não teria validade indeterminada, enquanto tiver o vínculo com a instituição. Será expedido registro em instituição de educação básica a candidatos indicado pelo gestor. O secretário é o cargo de confiança do diretor, então é ele que indica mesmo, né? O secretário. Aí, quem que pode ser indicado?
informações estão no parágrafo 1º do artigo 39. Então, lá tem lá tudo lá. Quem são? Os técnicos em secretariado, né? Curso superior também, tem curso superior também em secretariado, né? Aí pode ser bacharel, aí não tem que ser licenciatura, tá? Secretaria não tem essa diferenciação, não. Aí, quem que pode ser também secretário? Quem tem um curso superior, uma graduação, né, curso de pedagogia, né, com experiência, né, com secretaria, também pode ter os registros. Está tudo específico lá no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 39. Né? Aí tem uma exceçãozinha. Aí eu só, antes de falar a exceção, informação importante de novo, vou frisar, porque eu já frisei já com o professor. O exercício para o cargo de secretário escolar não poderá acontecer em mais de uma instituição. Aquilo que eu falei com vocês. Secretário de uma escola, ele não vai poder ser secretário de outra. A gente sabe que já aconteceu já também, que a resolução anterior, né, permitia, né, não é que nem permitia, ela não proibia, né, um secretário ser secretário de uma escola e ele ser secretário de outra escola. Né? Agora não pode mais. Então, se tiver alguma situação dessa na escola de vocês, né, já podem já providenciar para resolver. Ok? Então, não pode mais ser secretário de uma instituição ou de outra. E nem de unidade. Mas é da mesma escola, é só unidades diferentes. Beleza, unidade 1 é um secretário e diretor, unidade 2 é um secretário e diretor. Ok? Aí vem uma excepcionalidade, que aí tem um registro com validade de 1 ano, para um determinado caso específico, que é, na falta de profissional apto, conforme o parágrafo 1º do artigo 39 lá, para assumir a secretaria escolar, nos termos desta resolução, poderá ser autorizado temporariamente pelo gestor escolar, pelo prazo máximo de 1 ano, profissionais que tenham, no mínimo, ensino médio completo, com ou sem experiência na área. Então, quer dizer, comprovei que eu não consegui contratar um secretário, indicar um secretário que tenha a formação necessária para ter o registro. Lembrando, secretário é obrigatório ter registro mesmo para quem é habilitado. Tem que ir lá tirar o registro lá na superintendência, do RS. Ele tem que ter o registro. Aí vai vir um númerozinho lá, que vai colocar um carinho, aquela coisa toda. Lembrando que não vai ter mais renovação, né? Nos casos, quem é habilitado. Mas demonstrei lá que não foi possível, não consegui, coloquei em jornais, coloquei nas mídias, não apareceu ninguém habilitado, né, para ser secretário. Nesse caso, eu posso solicitar um RS temporário com validade de 1 ano e eu vou continuar tentando contratar alguém habilitado. Então, essa autorização, ela também, ela é justamente para a escola não ficar enterrada na sua escrituração. Mas aí a validade é de apenas 1 ano. Ok? Então, fiquem atentos a isso. Aí, isso é ensino médio, né, básico. Quem tem só ensino médio mesmo, poderá ser indicado. Ok? Porque as outras habilitações lá, conforme o artigo 1º lá, do parágrafo 1º do artigo 39, ela fala quais são as habilitações, né, que poderão ser habilitados a tirar o registro para secretariado. Ok? Vocês já podem já solicitar o RS já, sem a necessidade de esperar vencer, né? Porque o RS não tem mais validade. Entendeu? Você vai lá tirar o RS, ele já vai estar para aquela instituição ali sem validade. Então, já está com a documentação, você não precisa preocupar em nem renovar. Eu até aconselho vocês a tirar o RS de uma vez. Mas agora, posso esperar? Está na validade ainda? Pode. Né? Resolução ampara os que já estão válidos. Né? Mas eu indicaria vocês já para resolver essa questão. Mas aí é a cargo de vocês. Também vai tirar o RS, ele é habilitado. Aí vai lá tirar o RS, porque o RS agora é para a instituição. Entendeu? Aí quem tem aquele registro lá, de acordo com o parágrafo 1º lá do artigo 19, tem lá, quem é habilitado, quem tem aquele registro lá de secretariado, ele é habilitado, vai lá tirar, vai levar a documentação, vai tirar o RS, acabou, não precisa ficar mais renovando. Ele já tem o registro para secretariar para aquela escola, enquanto ele tiver o vínculo com aquela escola. Perdeu o vínculo com a escola, perde o RS daquela escola. Se ele for contratado por uma outra escola para ser secretário de outra escola, ele vai ter um outro registro para a escola que ele está agora atualmente. Leonardo, mas no caso que a pergunta pega mais ou menos assim, ó. Ainda está na validade, mas a gente quer saber assim,
todo mundo vai ter que fazer esse outro. Os que a gente tem, mesmo estando na validade, eles ainda não estão nesse processo ainda não, né? Ele está na validade ainda. Antes dele vencer, ou quando ele vencer, eu vou ter que passar por mais esse processo para ele não ter mais a validade, é assim? Exatamente. É que eu falei, ou você pode antecipar e já resolver de uma vez, ou você pode esperar o outro lá que está na validade ainda vencer para fazer isso. Mas ele vai ter que passar. Vai ter validade, vai ter que, de qualquer forma ele teria que passar, porque o outro vencendo, você teria que renovar ele, certo? Só que a renovação agora, ela não tem mais validade. Ainda bem. Né? A resolução ajudou a gente nisso. Então, se você já quiser antecipar isso, já pode antecipar. Se não, você pode aguardar tranquilamente com o outro na validade. Isso aí é tranquilo. Tá ok? Fica a cargo de cada um. Definição. Então, demais informações, né, da emissão do ATL, do ATD e do RS, que são as novas nomenclaturas agora, né, autorização temporária para lecionar, professor, autorização temporária para dirigir, diretor, RS, registro para secretariado. Dar-se-á após o processo de convocação e contratação com a anuência do representante da instituição responsável pelo curso, né, e da respectiva SRE. O pedido deverá ser encaminhado pelo gestor escolar em, no máximo, 15 dias e a autorização será emitida mediante apresentação e posterior análise da seguinte documentação. A documentação é a mesma. Então, no artigo 41, não coloquei aqui não, porque são as mesmas documentações que a gente já encaminhava lá para tirar o antigo CAT. Ok? Então, assim, vocês contrataram uma pessoa nova, ou vai vencer, né, o CAT de vocês lá. Mas vamos colocar na questão da contratação. Vocês contrataram um servidor novo, vocês têm no máximo 15 dias a partir da contratação para encaminhar para lá, para pedir as autorizações. Nos casos que necessita. O RS, por exemplo, é obrigatório, todo secretário tem. Então, o secretário contratou hoje, começa a contar 15 dias o prazo máximo para vocês encaminharem para a intendência para tirar o RS. Tá ok? Não percam esse prazo. Né? A professora, a mesma coisa, né? Precisar do ATD. Né? E para diretor, mesma coisa. Para os diretores que precisar do professor ATL e para o diretor precisar do ATD. O prazo é o mesmo. Então, contratou hoje, tem um prazo de 15 dias para juntar a documentação dele bonitinho, para encaminhar lá no setor lá da superintendência, que é o setor de CAT lá ainda, o nome ainda continua lá CAT, né? Para tirar as autorizações. Beleza? Não precisa. Aí os auxiliares, a inspeção que analisa lá o corpo técnico nas visitas de inspeção normais, beleza? O secretário é que precisa desse registro, os outros não precisam não. Porque é ele que assina, né? Ele que se responsabiliza pela expedição da documentação na escola. Léo, ok? você entendeu o que é o mesmo formulário? Por enquanto, sim, não sabemos se vai mudar. Deve mudar alguma coisa no formulário, né? Mas aí a superintendência lá, o setor lá, que vai encaminhar para vocês quando vocês forem fazer. Mas vocês podem continuar preenchendo no formulário que vocês já têm. Se caso eles solicitarem a mudança do formulário, eles já vão pedir, ó, a gente tem esse formulário novo aqui agora, troca para a gente. Beleza? Mas vamos chegar lá. Aí, parágrafo 2º, 42. A admissão e a dispensa do diretor e de secretário de escola devem ser imediatamente comunicados ao órgão regional. Trocou diretor, trocou secretário, tem que comunicar à superintendência. Ok? É imediato. Dispensei, troquei. Por quê? Porque se ele tiver um ATD ou tiver o RS, tem que, lá no sistema, lá tem que cancelar. Né? Não vai ter mais validade. Ok? Oi? Na verdade, o que acontece? Provavelmente você vai tirar um para colocar outro. Né? Então, assim, você já vai ter que avisar a secretaria disso. Você vai ter que pedir um RS para o outro. Então, no próprio requerimento lá, como eu falei, eles devem criar um requerimento para isso também. Né? Como o setor de CAT é responsável por isso, eles não nos passaram nada ainda sobre essa questão. Né? Mas essas dúvidas que vocês tiverem, vou até colocar aqui quem viu a apresentação já sabe lá os contatos lá, já coloquei os contatos do setor para tirar essas dúvidas, ok? Que aí já não é mais da nossa governabilidade como expressão, porque a gente encaminha vocês para lá. Aí os procedimentos lá é que eles falam com vocês a documentação que vai precisar, essas questões todas. A gente às vezes ajuda vocês pela experiência que a gente já tem, mas geralmente é o setor que tem a competência para explicar a vocês quais as documentações que precisam que estão faltando. Nesse caso, a comunicação é via CAT. Via CAT, lá no setor da superintendência, ok? Aí cabe ao superintendente regional de ensino
por meio de serviço de inspeção escolar, verificar permanentemente, em conformidade com a legislação vigente, a situação funcional do pessoal administrativo, técnico e docente, orientar e adotar medidas corretivas quando identificar as irregularidades. Aí eu respondo aquilo novamente que você perguntou. Para os outros precisam? Os auxiliares, secretários precisam? Não. Por quê? Porque a inspeção, permanentemente, ela vai verificar a conformidade e a habilitação desses servidores. Ok? Contato do setor da Metropolitana B, a diretoria responsável é a DIP, que é a Maria do Carmo, que é a diretora lá da DIP lá, e o setor, que é da diretoria que cuida da questão do CAT, é o setor de autorização para lecionar de secretariado. Por enquanto, lá ainda está com o nome de CAT. Né? O e-mail é esse. Inclusive, no e-mail está lá .cat. E o telefone. O endereço, né, vocês já estavam também. Isso aí está na apresentação que nós mandamos para vocês, tá? Você não tem nem necessidade de ficar anotando agora, não. Mas se quiser anotar, fica à vontade. Mas está na apresentação que nós encaminhamos para vocês. Beleza? Agora, as dúvidas. Né, nós vamos abrir, apesar que a gente foi respondendo algumas, né, agora são as dúvidas. A menina levantou a mão, então eu vou levantar e a gente vai atendendo, tá ok? Ela levantou primeiro, então... Lá na relação do estudo, eu sei que vou aproveitar aqui, né? O magistério, quem tem magistério pode secretariar ou tem que pedir a autorização? Lá, de cabeça, eu não lembro todas as habilitações de secretariado lá, não. Mas eu acredito que sim, que é curso técnico. Lá, curso técnico habilita também. Quem tem curso técnico e experiência... Não, o RS ele é obrigatório para todo mundo. Não, eu falo assim, não achei nenhum secretário. Aí, mas eu tenho pessoas que têm magistério. Não, mas ela vai ser habilitada. Né? De acordo com a lista lá do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 39, né, que eu falei, ele lá tem a lista de quem é habilitado para secretariar. Aí ele vai ter o registro indeterminado. Para secretário, tem que ter registro. As únicas exceções que tem habilitação, que não precisa de registro, é o diretor e o professor. Né? Agora, o secretário, eu sou habilitado, eu tenho curso superior em secretariado, eu tenho que ter o RS para aquela instituição. Aí a pessoa tem só o primeiro. Aí é aquela autorização provisória de 1 ano. Tá vendo como a diferença do RS? O RS ele tem uma provisória para quem só tem ensino médio normal, né? Para a escola não ficar desamparada. Mas ela é provisória justamente por quê? Porque a escola vai continuar tentando contratar um secretário habilitado. Ok? Uma pessoa licenciada em História, com pós-graduação em Artes, ATL. É ATL. Tem que solicitar o ATL para ele. Porque não é da mesma área. Né, não é da mesma área de conhecimento. Beleza. Ok? Então, eu falei com vocês, gente. Na dúvida, manda para os pretendentes. Né? Tenho certeza, tá na resolução escritinha aqui, manda ver. Tudo certo. Fiquei na dúvida, mesmo com as orientações aqui da resolução, vi que o meu inspetor também ficou na dúvida, manda para os pretendentes. Né? Segurança. Ok? Nos anos iniciais do fundamental, esses conteúdos, arte, eles são a cargo do professor regente ainda, né? Ele não perde essa educação. Então, aí, no caso de anos iniciais, não tem essa necessidade de pegar para essas matérias específicas. Não existe, para os anos iniciais, ATL. Mas o meu professor de educação física, eu posso pegar uma ATL para ele? Não. Para os anos iniciais, o professor de educação física tem que ser habilitado, licenciado. Inglês, mesma coisa. Tem que ser licenciado. Anos iniciais, não existe ATL. A resolução lá, como eu falei, está bem claro. Para ministrar aulas nos anos iniciais, é o regente de turma, que ele é habilitado para todas as disciplinas, exceto essas, né? Ou disciplinas específicas, educação física em inglês, e às vezes ensino religioso, que às vezes tem escola que contrata um professor de ensino religioso, tem que ser habilitado, licenciatura. Aí a minha dúvida sempre foi educação física, anos iniciais, o professor regente
habilitado pedagogista, ele pode lecionar esses alunos de educação física? Pode, mas ele não vai lecionar educação física, ele vai lecionar recreação, porque ele teve essa disciplina na Porque pedagogia. às vezes na nossa grade, por exemplo, está lá, educação física. Exatamente, específica, com entendeu? tantos Coisa que a gente nem alunos. recomenda, é um tampa-buraco, vamos dizer assim. Mas ele, como ele é habilitado para as matérias pedagógicas dos anos iniciais, ele pode... no Estado acontece isso. Quando o Estado não consegue contratar um professor licenciado em educação física, o regente de turma fica responsável pelaquela carga horária. Ele não dá educação física, ele vai dar uma recreação, uma coisa que não é o ideal. Mas aí na grade curricular não tem necessidade de mudar. Não Porque, tem. Minha preocupação é a grade bater com... Não tem. Aí o que acontece? Quem vai fazer o registro do diário é o regente de turma. É o professor que está com as outras disciplinas. Ele já não tem que registrar lá de todos, de português, não tem mais, né? Porque o diário de educação física é específico. É, O aí... professor da própria turma pode continuar assinando. Exatamente. Ok? Isso aí está muito tranquilo. A gente indica sempre a ter um profissional habilitado para aquela área específica. Né? Às vezes até o professor de... Às vezes, muitas vezes até o regente de turma ele não se sente confortável para ministrar essa educação física. Não sabe? Ela ali primeiro, depois você, depois você. Tá bom. Por esses dias a gente notou o caso da diretora. Só que o caso dela tem validade de 3 anos. É necessário solicitar Do diretor veio com 3 anos de validade? Tá, então assim, o próximo... porque já era para ser expedido em causa estrangeira, porque a resolução já está em vigor. Já era para ser expedido sem validade, né? Mas acredito que a superintendência deve estar ainda organizando essa questão ainda, né, para já entrar de acordo com a resolução. Até mesmo porque, vocês lembram que as minhas escolas, por exemplo, receberam já essa resolução já com um tempo maior, e eu coloquei lá no e-mail, né, vocês viram que eu coloquei lá, falou, ó, estamos aguardando uma capacitação da secretaria junto à inspeção para a gente fazer uma reunião com vocês para repassar, né? Essa reunião aconteceu agora em maio, né, que foi passado para a gente, então eles devem estar adequando lá. Aí o que eu falei com vocês, essas dúvidas, entra em contato lá com o setor lá de CAT, lá falou, poxa, na resolução já fala lá que é indeterminado, mas vocês expediram aqui há pouco tempo, né, depois de janeiro, né, já com validade ainda. Né, como é que vai fazer? Vocês vai trocar? Né, vocês vão pedir para aguardar? Como é que vai ser? Ok? Aí você agora. A validade? Tá. em relação à questão do inglês, tem que ser habilitado? Habilitado. Para os anos iniciais? Habilitado. Ele tem que ser habilitado. Anos iniciais, gente, é habilitado. Só pode ministrar aulas nos anos iniciais qualquer professor habilitado. O magistério dos anos iniciais habilita? É habilitação. Ele está habilitado, não caducou isso ainda. Então é habilitado, beleza? Apesar de ser técnico, ele ainda está na resolução, está habilitado. Inglês tem que ser habilitado, licenciatura em inglês tem que ser para os anos iniciais. Por os anos finais, pode ter o ATL se não conseguir contratar um professor habilitado. Mas anos iniciais, como eu até coloquei lá bem, né, destacado lá em verdinho, anos iniciais não existe ATL, não existe autorização. Tem que ser habilitado para os anos iniciais. Okay? Depois Só um pouquinho que acho que eu citei, mas só um exemplo. Você falou que lá no ensino 2, os profissionais que escritos no capítulo poderão ser autorizados se o diretor analisar e buscar que ele tem competência. Não caberia, por exemplo, não caberia essa situação ao professor de arte, igual eu citei o exemplo, ele tem a licenciatura em História com a graduação em Arte. Vocês têm essa prerrogativa agora, mas como eu falei, é temeroso. Porque, como eu falei, nessa análise que você está fazendo aí, no meu ponto de vista, eu tenho que pedir uma ATL na superintendência. Entendeu? Mas isso aí também é errado. Entendeu? Mais seguro. Né? Você pode fazer essa análise e errar, né, equivocadamente, né, nessa questão, sem uma ATL. Como eu falei, por segurança, vocês têm essa prerrogativa agora? Tem. Como eu falei para vocês, a gente tem que ser honesto e nem passar tudo para vocês. Agora, por segurança, por isso que eu coloquei aquela setinha lá, por segurança, manda para a superintendência, porque vocês vão estar respaldados nessa questão.
Né? Vocês têm 15 dias depois do contrato do servidor para analisar. Que a superintendência analisando que não pode, vocês vão ter que trocar, né? O servidor. Tá ok? Então, assim, por segurança, encaminho. Eu vou começar essa pergunta que eu queria. Acho que o professor está conosco há anos. Não, mas provavelmente, pelo que ele falou, ele vai ter uma TL indeterminada. Pode continuar com você, não vai precisar renovar. Aquele. Só se ele sair da escola. Aí, porque ele já estava errado há bastante tempo, mas hoje ele possui um CAT para arte? Ele ministra arte na escola? Ele possui um CAT? Então pronto, se essa superintendência já analisou, porque na análise dos títulos, isso não mudou, né? A carga horária lá mínima necessária, aquela coisa toda. Se ele tem um CAT hoje, ele vai ter um CAT agora sem validade. Tá tudo certo. Se ele já vir com o CAT, vocês tinham que ficar renovando, essa chatura, né, de ficar renovando o CAT de ano em ano, agora vocês vão precisar mais, vocês vão fazer CAT. Dizer que isso parece não foi renovado porque teve algum problema. Não foi renovado porque tem algum problema. Então, porque foi identificado um problema agora, realmente ele não vai poder mais. Então, provavelmente ele não vai ter. Então, exatamente. Então, a resolução... Essa análise que faz, gente, é o setor de CAT. Então, não tem como eu virar para vocês e falar, pessoal, eles vão permitir ou não. Tem uma equipe lá na superintendência que faz essa análise. Né? Então, eles vão analisar essas questões. Se ele não for autorizado agora, você vai ter que tirar ele de aula. Tem que contratar um outro professor. Ou mudar de que vai sair na portaria para regularizar a situação desses profissionais que estão há anos na escola e que está pegando ainda essa autorização. Estamos aguardando, inclusive, a publicação de retificações dessas resoluções que nós estamos estudando agora, que nós já ficamos sabendo, né, fontes informais que provavelmente já vai acontecer retificações. Né? Aí a gente encaminha para vocês as retificações. Então, nós estamos aguardando. Está complicado ultimamente as legislações expedidas pelo Estado. Licenciatura plena em pedagogia, ela com habilitação e supervisão e orientação escolar. Ela mesmo assim precisa da autorização de direção? Não, lá tem. Lá está pós-graduação e não a licenciatura. Não, mas porque ali eu coloquei só alguns da resolução, só alguns exemplos. A resolução tem as outras lá. Licenciatura plena em pedagogia com supervisão e orientação não precisa dessa autorização de direção. Eu acredito que não. Por segurança, a gente solicita essa informação lá no setor de CAT. Né? Igual eu falei, gente, na dúvida, o que a gente tem certeza, a gente está na resolução, está tranquilo. Na dúvida, manda lá para o setor de CAT a perguntinha, que eles vão responder. Precisa. Então vamos encaminhar. Não, nesse caso não precisa. Então vocês não vão encaminhar. Até mesmo porque eles pedem para a gente fazer isso. Né? A inspeção, igual eu falei, a inspeção muitas vezes ajuda vocês nessa análise e nessas verificações. A gente, como inspetor, na dúvida que a gente também analisa, que cada caso que a gente pega também, o que a gente faz? A gente também consulta os setores lá dos superintendentes, porque eles são especialistas naquilo. Nós somos generalistas, a gente olha tudo. E tem coisas, por exemplo, que é bem específica, a gente vai precisar fazer consulta lá. Né? Então a gente faz a consulta lá no setor que é específico daquilo e ele responde para a gente. Às vezes a gente nem concorda muito com as respostas e tudo, mas a gente acata, né? Que o setor é responsável por isso, eles que assinam. Okay? Então, assim, na dúvida, a gente encaminha para lá. Aí fica mais seguro. Mas na minha análise, no meu ponto de vista, provavelmente não deve precisar, não. Eu acho que é o primeiro livro. Né? Mas aí quem vai dar o aval final é o setor. Esse ano abriu uma novidade. Eu fico na rádio da manhã, rádio à tarde na outra. Mesma coisa a secretária. E nós fomos autorizados nas duas unidades. Pela resolução anterior. Isso. Aí quanto tempo que a gente vai ter para abrir na manhã? Enquanto vocês estiverem na validade, os atos estão em validade. Vocês estão com a resolução ela não revogou o que já estava. Né? Se você está na validade ainda, a partir de agora, quando vocês forem renovar, que vocês não vão poder
ficar nas 2 unidades junto. Aí vocês vão ter que escolher. Porque até o Jair conversou comigo ontem, falou que ele teria ficado. Mas já está autorizado por 2 anos. Como eu falei, está na validade. Em 2 anos, você ainda tem essa prerrogativa de manter. Aí cabe à escola analisar se já faz a troca ou se aguarda vencer. E quando vencer, você não vai poder ser autorizado mais a direção para as 2 unidades. Nem a secretária. Por isso que eu falei com vocês, vocês não vão, a escola particular não vai gostar muito dessa novidade aqui. Quem sabe uma das novidades das retificações da resolução pode ser a alteração disso. A gente não sabe. A gente, né, vamos falar, eles falaram, pode ter a retificação da resolução. Agora, quem faz essa retificação é o Conselho Estadual, não é nem a Secretaria de Estado de Educação. É o Conselho Estadual de Educação que faz essas alterações, ok? Mas até então é isso que está posto. Beleza? Só para pedir o ATL. Se for uma análise do diretor junto ao especialista, basicamente vai ser uma atazinha mesmo, né, lá na escola, lá, que vai ficar até mesmo por segurança de vocês. Até oriento vocês a fazer, que foi analisado o documento, foi verificada a carga horária tal, que deu a possibilidade para ele ministrar. Mas como eu falei, no caso de vocês, eu sempre acionaria a superintendência do ATL. Tem uma carga horária? Na resolução tem, se eu não me engano, acho que era 40 horas, né, da disciplina. Na resolução agora, eu não lembro de cabeça qual que é a carga horária mínima das disciplinas referidas àquele componente curricular que tem que ter para endossar, fazer essa análise, ok? Mas tem uma carga horária mínima, sim. É para verificar. Sobre informática, hoje a gente, né, está aí atualizando essa parte tecnológica na escola, né? Então, hoje é fundamental. O professor ele tem que ter, no mínimo, a pedagogia ou o magistério para lecionar informática, ou ele pode ser só tecnólogo dos anos iniciais. Não, os anos iniciais ele não vai poder, ele tem que ter uma licenciatura. Tem que ter. Então, Anos iniciais, gente, é licenciado. Mesmo nessa área só informática. Mesmo. Ele pode, igual, aí vocês vão contratar ele para a informática, ele vai ser licenciado, mas com uma capacitação informática, com experiência informática, beleza. Mas ele tem que ser licenciado para os anos iniciais. Esse aí não entra essa questão que você falou, que a gente mesmo pode analisar, porque já não existe. O que acontece? Só para você ficar bem claro. A análise da escola para dar autorização temporária para lecionar, que tem a resolução está prevista agora, é uma autorização temporária para lecionar, que é a escola que está dando pelo diretor e especialista, sem a necessidade de pedir as primeiras para expedir. Isso é uma autorização temporária para lecionar. Não existe autorização temporária para lecionar para os anos iniciais. Nem com o diretor e o especialista analisando, nem a superintendência vai dar TL para anos iniciais, porque não existe, não pode. A resolução não é permitido. Então, para os anos iniciais, gente, sinto muito informar vocês, é habilitado. É uma controvérsia, porque assim, ó, existem escolas parceiras, eu falo pelo colégio. Então, a gente fez parcerias com as escolas do município, escolas mesmo, técnicas e tal. Então, aí tem a escola, vamos pegar aí de inglês. Eu tenho lá a parceria com eles. Eles já têm a escola autorizada deles para fazer essas aulas dentro da escola deles. E eles não podem entrar na nossa e fazer a mesma aula. Eu acho isso meio incoerente. Essas disciplinas... Porque eles fazem esse curso lá, mas não podem fazer o curso dentro da nossa escola. Não, essas disciplinas, geralmente é curso livre. Mas aí é... Curso livre... Para a idade infantil... Beleza, mas curso livre não tem necessidade, a gente nem inspeciona a escola de curso livre. Né? Curso livre é curso livre. Né? Então, não existe ato autorizativo, não existe nada, nem resolução que preveja o professor ser habilitado no curso livre. Né? Você pode ministrar isso na sua escola? Pode, fora da matriz curricular, fora da base comum. Mas é fora da grade. Seria como se fosse um curso livre da sua escola de vocês, uma complementação ao currículo. É permitido? Permitido. Você cumpriu o mínimo de 800 horas do currículo básico? Cumpriu. Essa aula de informática é além... Né? É como para a gente é curso livre. Beleza. Exatamente.
Para a gente é curso livre. Então, você pode contratar com um técnico de informática lá, qualquer. Não tem problema. Agora, dentro da matriz curricular, dentro da carga horária básica, que vai no histórico lá bonitinho, é habilitado. Beleza? Agora, você pode oferecer sim, curso de informática. Tem escola que oferece curso de dança, taekwondo, não sei o que lá, né? Balé, isso tudo, mas é fora da base comum. Beleza? É como uma atividade extracurricular. Aí pode. Só resumindo para mim. Então, o da aula de informática, ele é habilitado pelo funcionário. Se tiver na sua matriz curricular, na parte diversificada, né, e isso fazer parte da matriz, tem que ser habilitado. Então, mas nós tiramos porque nós temos inspeção. Então tá certinho. Isso mesmo. Mas aí esse professor ele não pode dar aula em campo. Ele pode. Pode, se for extracurricular, pode. É o que ela falou, é incoerente. Não, extracurricular pode. Não está na grade, não está na matriz. Beleza, pode. Beleza, não precisa nem de TR, não precisa nem nada para nem comentar com a gente. Isso só é extra. Exatamente. Exatamente. A escola você tem competência. Qualquer um tem competência para dar curso livre, gente. Qualquer instituição que tenha um CNPJ, tem que jogar fora a aula. não, você pode dar certificado para ele, para a família, que ele cursou, aquela carga horária, tudo, isso é tranquilo. Curso livre é tranquilo. Esses cursos, ele não tem um reconhecimento para a sequência. Para certificação. Para certificação. Entendeu? É livro. Então, eu quero saber como que eu vou pegar e pintar o carro. Tá vendo? Na verdade, para certificação formal. Ele certifica. Né? Tem certificação, que ele cursou, que ele tem aquela experiência, que ele passou para aquilo. Mas não certificação formal de, por exemplo, de colocar num currículo de titulação. Não é só, por exemplo, a dança. A dança, nós temos uma colégio. Ela é complemento da minha aula de arte que o professor regular trabalha. Só que a professora de dança específica, inclusive formada em grandes escolas de dança, ela faz 30 minutos dentro daquela aula de arte. Não tem problema, né? Não tem problema. Ela é como se fosse uma. Tem escola que faz isso. O professor está lá, né, habilitado, está lá, mas aí tem um auxiliar. Isso. Né? Ela entraria como uma Tranquilo. auxiliar junto do professor. Tranquilo. Quem vai assinar o diário, quem vai colocar a análise, quem vai avaliar é o professor habilitado, é ele. O outro é auxiliar. Tranquilo. A gente fazia, gente, como professor, a gente fazia esse recurso. Eu, por exemplo, vou na educação física, mas voltada para a questão musical. Né? Eu posso convidar uma pessoa, chamar uma pessoa para ela, junto comigo ali, fazer. Tranquilo. Inclusive, isso é recurso pedagógico. A escola tem. Isso aí tem aqui. Beleza? Podemos, então, tranquilo, gente, nessa questão? Podemos fazer um intervalinho agora, a gente tem um cafezinho ali para vocês, que aí a gente já vai para a próxima resolução. Ok? Vou até parar a gravação aqui.